no módulo 3, né, eu vou te ensinar uma técnica para você acabar com qualquer birra e com qualquer situação difícil com o seu filho, né? Que é a técnica da substituição, né? E aí eu deixei aqui uma frase que diz o seguinte: mude o olhar e a coisa muda. Então, quando nós substituímos a forma que nós vemos algo, aquele algo muda. Então, às vezes, o seu filho está em uma determinada situação, né, sei lá, uma birra no shopping, e aí você fica ali desesperada, não sabe como agir. Então, quando você muda essa forma de agir, quando você muda o seu olhar sobre o seu filho e sobre aquela situação, tudo vai mudar. Você consegue deixar a situação sob controle, né? Porque você enxerga tudo aquilo de uma forma diferente. E aí por isso que você não vai agir de forma desesperada ou irritada, né? Então você se mantém sob controle e consegue também manter toda a situação sob seu controle. O que é a técnica da substituição, né? Mude o foco. É mudar o foco, como aqui mesmo está dizendo, né? Então, em momentos de birra, irritação ou tristeza, mude o foco. Substitua palavras e atitudes. O mundo da criança é lúdico, então você deve se utilizar da ludicidade para mudar o foco. Então você está falando com uma criança e você deve agir e falar com a criança de acordo com o mundo dela. Se a criança vive no mundo de ludicidade, no mundo de brincadeira, no mundo da imaginação, então você tem que se utilizar desses artifícios ao lidar com a criança. Então você não pode tratar uma criança como você trata um adulto. Então você vai usar a imaginação, você vai usar a brincadeira para mudar o foco, mas mostrando intensidade, mostrando alegria, mostrando interesse nesse outro foco que você está querendo mostrar para o seu filho. Comece utilizando desses artifícios do mundo da criança, né? Então demonstre interesse, demonstre alegria, demonstre felicidade, né? Ao mudar o foco. Traz alguma coisa que o deixa feliz, fala algo que o deixa feliz, pega no colo, vai andando e vai falando: olha ali, nossa, olha ali aquele passarinho que eu acabei de ver. Olha como nós conversamos, olha lá, que bacana. E aí a criança, ela entra nesse mundo da brincadeira, ela entra nesse mundo da imaginação junto com a gente e esquece rapidamente daquilo que está acontecendo. Então, às vezes, um dos erros dos pais é achar que eles precisam dar sermão e falar para o filho até o filho entender e parar de chorar. Isso não funciona com criança, muito menos com adulto. Quem é que gosta de ficar recebendo sermão sobre um determinado assunto? Primeiro, né, se nós queremos algo, nós queremos muito algo, não adianta alguém vir falar o contrário pra gente, porque a gente quer aquilo. E com a criança é da mesma forma, só que a criança, ela não tem ainda a autorregulação. Ela não consegue regular as suas emoções, ela não consegue equilibrar ainda, ela não tem domínio sobre as suas emoções, ela não tem a racionalidade desenvolvida como nós adultos, que às vezes nós simplesmente nos calamos ou nos utilizamos da fala e da argumentação para falar sobre aquele nosso desejo. A criança não, ela se utiliza do quê? Do choro, do se jogar no chão, do ficar irritada, às vezes de bater. Então essas são as reações e os artifícios que a criança tem. E aí às vezes o adulto vendo isso, vendo essa situação, ela acha: que meu filho é mal educado, que o meu filho está querendo me manipular, eu não sei mais o que fazer com essa criança. É um comportamento de criança, de toda e qualquer criança. Só que de acordo com a forma que você age naquele momento, tudo pode mudar. De acordo com a forma que você olha, que você observa a sua criança, que você observa aquela situação, tudo pode mudar. Porque se você observa a sua criança como um ser manipulador, como alguém que é mal, que está sempre tramando contra você, é óbvio que quando ela estiver chorando e fazendo birra ou estiver irritada, você vai ver aquilo como uma afronta a você. Se você olha para sua criança
com base na nova concepção de criança que nós vimos lá no primeiro modo, né, de forma respeitosa, como alguém que está em desenvolvimento, como um ser que não tem plena capacidade racional, como um ser que ainda não consegue dominar as suas emoções e que se utiliza de artifícios para expressar aquilo que ela quer, você vai ter domínio sobre aquela situação. E você sabe que aquilo ali é corriqueiro, que aquilo faz parte da infância. E que você tem, como pai, como mãe, você tem artifícios para lidar com a situação. Porque você é o racional da história, você é o adulto. Então não adianta você querer se comparar com a criança e medir força. Ah, então você vai chorar? Ah, então você vai bater, eu vou bater mais? Não adianta medir força. E é por isso que muitas vezes a gente vê notícias de pai e mãe que jogaram a criança pela janela, de pai e mãe que se irritaram e bateram na criança até a criança entrar em coma. Então não meça força com a sua criança. Nós somos os adultos, nós somos os racionais, né? Então nós temos artifícios para lidar com aquela situação, né? Então você não precisa e não deve se utilizar da violência com o seu filho. Nesse curso aqui ele está te ensinando técnicas para lidar de forma respeitosa com o seu filho, para você fortalecer os laços de amor, de confiança e de respeito. E uma das técnicas é essa, é a técnica da substituição. Então, primeiro você precisa substituir a sua forma de encarar a sua criança, de ver a sua criança, né? Então, assiste lá a aula de concepção de criança. Depois, você precisa compreender que essas atitudes são atitudes de quem não tem artifícios, de quem não sabe falar. Se você, adulto, se irrita e quer bater, se você que é adulto se irrita e chora, imagina a sua criança, que não tem esses artifícios que você possui, né? Então, mude a forma de ver a situação e a situação vai mudar. Crianças não possuem maturidade racional e emocional, como eu havia dito, para compreender as causas dos seus comportamentos. Então, você até pode conversar com a sua criança, você deve conversar com ela e explicar os motivos, mas espera a situação se acalmar, espera alguns minutos e depois você conversa. Olha, filho, você lembra que aconteceu isso, isso, isso? Por que não pode fazer? Porque a mamãe fica preocupada, porque você pode se machucar. Então espera para explicar depois. Não coloca mais lenha na fogueira, porque quanto mais você fala, mais lenha você está colocando na fogueira, mais irritado você está deixando a sua criança e mais irritado você vai ficar. Valide e acolha os sentimentos, né? Os seus sentimentos e os sentimentos do seu filho, ressignificando o que aconteceu. Então, em seguida, encerre o ciclo. Então, ele está ali chorando novamente, valida o que ele está sentindo. Olha, eu sei que você está irritado, eu sei que você quer o doce, mas agora é hora do almoço. Você pode comer o doce depois que você almoçar, né? Então, você explicou o porquê que ele não pode comer o doce, você ressignificou dizendo que ele vai poder comer depois do almoço, né? E aí você encerra o ciclo, muda, mostra a borboleta, mostra o balão, canta uma música, vai alegre ali tentando mudar o foco, que tudo vai se resolver. Então você muda o foco para pensamentos, palavras e atitudes positivas. E aí, chame para brincadeiras divertidas. Então, são artifícios que você vai poder usar ali nessas situações, né? Chama para brincar. Fala, vamos brincar de correr, vem correr com a mamãe, olha que divertido. 2, curiosidades. Pergunte se a criança sabe, questione, mostre. 3, mostre coisas interessantes, flores, animais, pessoas e etc. 5, use a imaginação, né? Fale de coisas fantasiosas que o seu filho gosta. Cante, dance, conte história. E 4, eu troquei aqui, né, o 4 pelo 5, saia do lugar, ou afaste-se, ou afaste-a da pessoa ou situação estressora. Você propôs tudo isso, mas em frente à loja que tem o doce que ela quer, e ela não para de olhar para o doce. Então, às vezes, você precisa sair daquela situação, tirar a sua criança da situação. Tira a sua criança da situação, mesmo que seja com choro.
leva para outro espaço e aí você se utiliza aqui desses artifícios, né? Utilize essa técnica e me diz como que você se saiu. Então você tentou aqui utilizar a técnica da substituição, utilizou ali os 5 artifícios e nada deu certo, né? Então eu coloco aqui um asterisco. Se necessário, deixe a sua criança por alguns minutos, ou seja, tenha um momento para respirar e se acalmar, e em seguida retome a técnica da substituição. Não se esqueça que é apenas uma criança tentando desvendar o mundo e se comunicar por meio do corpo. Às vezes respirar e você, mãe, também sair ali da situação estressora vai te ajudar a lidar com a situação, né? Você precisa olhar para o seu filho, mas também olhar para si. Às vezes você não está preparado para lidar com aquela situação naquele momento. Se você tiver alguém para te ajudar, chame essa pessoa, sai um pouco, respira e volta. Se você não tiver, só dá uma respirada ali, pensa que é seu filho, que é o amor da sua vida. Ele não está fazendo aquilo de propósito, que é somente a forma que ele tem para se expressar, né, e para conseguir o que ele quer.